pessoal, veremos agora nesta aula a rotina 302, cadastro de cliente. Vamos lá? Rotina 302, cadastrar cliente. Temos o botão de novo registro, manutenção e configurações. Ao clicar em novo registro, a rotina entra em modo de inserção de dados. O código do cliente está parametrizado para ser calculado automaticamente. Isso é um parâmetro lá na rotina 132. Parâmetro 1423, gerar código automaticamente no cadastro de clientes. Tá? Como sim, então, ao ser cadastrado um novo cliente, o sistema vai automaticamente gerar um novo código. Razão social do cliente, nome fantasia, se o cliente é pessoa física ou jurídica, e o CNPJ do cliente. Podemos informar também uma rede de cliente a qual ele pertence. A rede pode ser cadastrada a partir deste botão ou acessando diretamente a rotina 345. Pode-se também ser informado o CNAE do cliente. Nos dados cadastrais, informaremos inscrição estadual, o ramo de atividade e informamos também o cliente principal. O cliente principal é um conceito do sistema que permite que formemos grupos econômicos. Então, a gente pode eleger um cliente para ser o cliente principal e todos os outros clientes que estão relacionados a este cliente recebem o código deste cliente como o código do cliente principal. A partir deste momento, o sistema entende este grupo de clientes como um grupo econômico e traz algumas funcionalidades bem interessantes que eu vou apresentar aqui na rotina 132. Então, no parâmetro 2845, podemos bloquear clientes vinculados ao cliente principal. Tá? Esse parâmetro marcado como sim. No momento em que um cliente ele é bloqueado, todos os clientes dos quais ele é o cliente principal também serão bloqueados automaticamente. E dentro desse mesmo conceito, no parâmetro 3908, podemos bloquear todos os clientes independentes do cliente principal. Ou seja, dentro de um grupo econômico, se qualquer um dos clientes for bloqueado, esse bloqueio vai se estender a todo o grupo. Todos os outros clientes serão bloqueados também. No parâmetro de cima, esse bloqueio só acontece caso o cliente principal seja bloqueado. E no parâmetro 2553, considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal. Ou seja, o limite de crédito passa a ser o somatório de todos os limites dos clientes que fazem parte daquele grupo econômico. Tá? Então, temos essas duas funcionalidades dentro da rotina 132 de tratar o comportamento de bloqueio e o comportamento do limite de crédito de um grupo econômico vinculado através do código do cliente principal. E este conceito de cliente principal, ele não se restringe apenas às funcionalidades que vimos na rotina 132. Tá? Várias rotinas do sistema permitem que, na hora do seu processamento, seja uma seleção, seja uma filtragem, seja a execução de alguma tarefa, a gente leve em consideração ou o cliente que está selecionado, apenas ele, ou ele e todo o seu grupo econômico também. Tá? Ao longo do treinamento, veremos rotinas que apresentam este comportamento. E quando durante o cadastro não é informado o código do cliente principal, na hora que a gente grava, a rotina copia o código do próprio cliente como cliente principal. E outro campo interessante é se esse cliente ele é sacado eletrônico, ou seja, caso ele esteja como sim, na hora da geração do boleto impresso, esse cliente não vai ser considerado. Tá? Os títulos desse cliente irão compor o arquivo de remessa para registro no banco, entretanto, não será gerado boleto impresso, para os casos de clientes que optam pelo DDA. Temos alguns dados de registro, hora, data e hora de cadastro, data e hora de última alteração, data da última alteração, data da última compra, data de exclusão, funcionário que efetuou o cadastro e último funcionário a alterar o cadastro. Esses campos aqui são preenchidos à medida que o cadastro do cliente vai sofrendo alterações.
Temos a área de endereço comercial, preenchimento de praça, endereço comercial, bairro, cidade IBGE, CEP, código do país. São os principais campos. Para facilitar o cadastro, temos a opção de preencher o CEP, clicar no botão de pesquisa, será feita uma consulta no web service dos Correios, que vai trazer já o endereço. Selecionamos, confirmamos e os dados de endereço já são preenchidos. Endereço comercial, bairro, cidade IBGE, município, estado e o CEP. Precisamos preencher apenas a praça e o código do país. Temos o campo para o preenchimento do e-mail e para o preenchimento do e-mail para envio das notas fiscais após o faturamento. O sistema ele pode mandar o XML, pode mandar o DANF e o boleto para o endereço que tiver especificado aqui. Nesta opção, podemos também informar que o sistema, além do e-mail NFE, ele também manda e-mail com os dados de faturamento para o e-mail comercial. Endereço de cobrança, e aí podemos clicar nesse botão de pesquisa e a rotina pergunta se a gente deseja atualizar o endereço de cobrança com os dados do endereço comercial. Ao marcar que sim, a rotina busca os dados de endereço comercial e preenche no endereço de cobrança. E o mesmo comportamento para o endereço de entrega. Vimos aqui no campo de endereço, clicamos no botão de pesquisa, a rotina pede a confirmação e em seguida o campo de endereço, os endereços são preenchidos automaticamente. Alguns dados da posição financeira, se emite duplicata mercantil, se permite agrupar títulos, se aceita cheque de terceiros, se o cliente está bloqueado, se o cliente recebe o boleto por e-mail e se ele vai ser bloqueado por inatividade. Na área de parâmetro, vamos destacar os campos permitir alterar a cobrança do título. Se esse campo estiver como não será possível fazer desdobramento alterando a cobrança do título desse cliente. Percentual de comissão, caso o sistema esteja parametrizado para trabalhar por comissão por cliente. E percentual de desconto financeiro, onde já pode ser negociado um desconto financeiro e deixado fixo nesse campo aqui para o cliente. Outro campo importante é se o sistema vai validar o múltiplo no momento da venda. Então, quando formos ver o cadastro de produto, veremos que existe o campo de múltiplo de venda, onde podemos especificar múltiplos para a venda daquele produto. Entretanto, esse múltiplo só vai ser considerado na venda para o cliente se este campo de validar múltiplo estiver como sim. Mesmo comportamento para a campanha de brinde. Outro campo interessante, gerar contas a receber separado para o ST. Então, no caso daquelas vendas onde há destaque de ST na saída, é possível parametrizar para que, na hora de ser gerado contas a receber do cliente, seja gerado um específico referente à mercadoria e outro referente à cobrança de ST. E outro campo muito importante é o campo de RCA1. É aqui onde nós vamos vincular o vendedor que vai atender o cliente. Dentro da rotina 302 podemos informar até 2 RCAs, entretanto o sistema disponibiliza uma forma de termos mais de 2 RCAs por cliente. Podemos vincular vários vendedores a esse mesmo cliente, veremos mais à frente. Campo muito importante é se o cliente ele é consumidor final, tá? Se aceita venda fracionada, quando se fala venda fracionada, é venda de estoque fracionado. Tá? E aí precisa haver essa parametrização tanto na 132 quanto no cadastro do produto. E se o cliente é passível de protesto de título e caso ele seja contribuinte do ICMS, esse campo deverá ser preenchido como sim. O tipo de documento vai especificar se para o cliente vão ser gerados cupons fiscais ou notas fiscais. Caso esteja como ambos, o operador da venda é quem vai fazer essa escolha no momento de digitar o pedido. Outro campo importante na área de tributação, vamos informar se para este cliente vai ser calculada a substituição tributária na saída. Temos alguns campos de observações gerenciais.
informações de alvarás para clientes de medicamentos. Mais um campo interessante, se é obrigatório informar o número do pedido TV1 em pedidos TV5, ou seja, só vai ser possível digitar um pedido bonificado para este cliente caso eu já tenha realizado a digitação de um pedido de venda normal. E aí, no momento da digitação do pedido bonificado, eu informo o número desse pedido normal. Encerramos a primeira aula da rotina 302 e na próxima aula veremos mais algumas funcionalidades. Obrigado e até lá!